bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Mayra Santônio. Bem, hoje vamos falar das propriedades dos radicais. Eu já falei aqui dos radicais, não é? Em alguns vídeos, mas faltou-me falar de algumas propriedades. Hoje, para retomar com as propriedades dos radicais, vamos fazer exercícios, tá? Ok? Mas não se esqueça, então, não é? Subscreva-se no canal, dá um like, compartilhe os vídeos, tá? Vão compartilhando os vídeos, vão me dando opiniões de como fazer vídeos aqui, não é? Porque eu aqui às vezes fico sem saber o que vocês querem, tá? Então, estou à espera das vossas contribuições, tá? Ok, vamos lá então. Vamos lá então. Propriedade dos radicais. Propriedade dos radicais. Propriedades dos radicais. Né? Vamos fazer exercícios. Vamos fazer hoje exercícios sobre propriedade dos radicais. Eu falei, não é, que existem várias propriedades dos radicais. Existe ampliação de radicais, simplificação de radicais, existe radical de um radical ou radiciação, quer dizer que o radical fica dentro de um radical, não é? E existe a propriedade, não é, para igualar os índices dos radicais. Então vamos fazer exercícios dessas três ou dessas quatro propriedades aqui. Primeiro, começando então pela ampliação de radicais. Se eu tenho um radical para ampliar, não é? Tal como eu já falei aqui no vídeo passado, eu tenho que multiplicar o índice do radical e o expoente do radical pelo mesmo número. Vocês sabem que nós, para ampliar uma fração, nós temos que fazer o quê? Temos que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, por um número igual, não é? Se eu tenho uma fração, por exemplo, vamos lá ver aqui, 2 sobre 3, e eu quero ampliar essa fração, eu vou fazer assim, vezes, porque normalmente quando estamos falando de ampliação, vamos fazer o quê? Vamos multiplicar. Vamos multiplicar esta fração, numerador e denominador, pelo mesmo número. 2 vezes 5, 3 vezes 5, pelo mesmo número. Isso aqui vai ser igual a 10 sobre 15. Então aqui ampliamos a fração. Esta fração que deu aqui, esta fração ampliada, tá? É equivalente a esta simplificada. Esta é ampliada. O processo inverso também é possível. Se eu tenho 10 sobre 15, eu posso simplificar esta fração, tá? Eu vou simplificar por 5. Por 5, isso vai ser igual a quê? 10 a dividir por 5 é 2 e 15 a dividir por 5 é 3. Então, isso aqui é ampliação, não é? Ampliação de fração. E aqui é simplificação, quer dizer, nós quando ampliamos, multiplicamos, e quando simplificar, ou melhor, quando multiplicamos, ampliamos, ou nós quando ampliamos, multiplicamos, e quando simplificamos, dividimos, tá? Então também é possível fazer isso com os radicais, tá? Vamos lá ver aqui. O radical. Se eu tenho, por exemplo, um radical raiz quadrada, por exemplo, de 9. Raiz quadrada de 9. Eu sei que isso aqui é um radical que tem o índice que é 2. Porque quando eu não escrevo o índice aqui, quando não vem índice com um número aqui, não é? Isso significa dizer que é raiz quadrada. E quadrado é de 2. Tá? Qual é o expoente do radicando? É 1. Então eu já falei. Nós vamos ampliar esse radical. Para ampliar o radical, nós temos que multiplicar o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número. Então, isso aqui vai ser igual a raiz, aqui como é quadrada, nós vamos escolher, por exemplo, o número 5, né? Outra vez. 2 quadrada vezes 5. E aqui 9 elevado. Qual é o expoente? 1 vezes 5 também. Então, isso vai ser igual a raiz. Qual vai ser a raiz que? 2 vezes 5, 10. Raiz décima de 9 elevado a quê? 1 vezes 5. 9 elevado a 5. Então, dessa maneira, fizemos a ampliação do radical. O processo inverso também é possível. É simplificação. Vamos lá ver. Eu tenho raiz décima de 9 elevado a 5, não é? Isso será igual. Vamos lá fazer a simplificação. Vamos simplificar por 5.
vai ser 10 a dividir por 5, 9 elevado a 5 a dividir também por 5. Isso será igual a raiz quadrada de 9, porque 10 a dividir por 5 é 2, não precisamos escrever aqui o 2, e 9 elevado a 5 a dividir por 5 é 1, também não precisamos escrever aqui o 1. Então, aqui nós temos ampliação de radicais e aqui nós temos simplificação de radicais, tá? Agora, há uma coisa que temos que notar aqui na simplificação. Aqui na simplificação, nós só simplificamos quando nós temos um número maior que 4, 4 ou maior que 4, e também não pode ser um número primo aqui no índice. Se eu tenho aqui um número primo no índice ou um número menor que 4, então não posso simplificar, tá? Aqui é uma coisa a notar aqui na simplificação. Vamos ao exercício. Se eu tenho, por exemplo, raiz cúbica de 9 elevado a 2, não é? Para ampliar. E aqui embaixo eu vou ter raiz sexta de 4 elevado a, por exemplo, a 9, não é? Então, eu aqui em cima, aqui vou ampliar e aqui vou simplificar. Tá? Eu vou escolher aqui um número para ampliar. Eu posso ampliar por qualquer número. Desde que eu multiplique o índice e o expoente pelo mesmo número, então eu posso ampliar por qualquer número. Vou escolher, por exemplo, o número 7 para ampliar. Então isso vai ser igual a raiz de 3 vezes 7, não é? Raiz 3 vezes 7 de 9 elevado a 2 vezes 7 também. Se eu multiplico o índice por 7, também tenho que multiplicar o expoente por 7 para poder ampliar. Isso vai ser igual a quê? A raiz, onde é que vai dar aqui? 3 vezes 7, 21. Raiz 21 de 9, 2 vezes 7, 14. 9 elevado a 14. Então, dessa maneira ampliei. E este radical é equivalente a este. São equivalentes. Tá? Na simplificação, tal como eu já falei na simplificação, se aqui o índice for menor que 4 ou um número primo, então não podemos simplificar. Mas vocês veem que aqui o índice não é maior que 4 e não é um número primo, então já posso simplificar. Vou simplificar por quanto? Eu posso simplificar aqui por 3. Qual é o número que divide 6 e também divide 9? É o 3. Então aqui eu posso simplificar por 3. Vamos lá. Aqui na simplificação é um bocadinho mais complexo. Aqui eu tenho que ver bem qual é o número que dá para simplificar, que dá para dividir pelo índice e ao mesmo tempo também pelo expoente. Tá? Então, aqui vou dividir por 3. Então vai ficar 6 aqui no índice, 6 a dividir por 3, não é? De 4, 9 a dividir também por 3. Isso vai ser igual a quê? Raiz 6 vezes 3, 2. Aqui o índice é 2, não preciso escrever aqui, não é? Raiz quadrada de 4, 9 a dividir por 3, 3. De 4 elevado a 3. Este radical é equivalente a este aqui. Tá? Então, dessa maneira, temos ampliação e simplificação de radicais. Tá? São propriedades radicais. Temos mais uma que é a radiciação ou radical dentro de um radical. Vamos também falar aqui agora. Temos radical do radical. Radical do radical. Este é um radical que fica dentro de um outro. Assim. Vamos supor que seja 3 e aqui seja 7, por exemplo. Tenho aqui esse radical que está dentro desse. Então, esse é radical do radical. Aqui temos uma regra que diz o seguinte. Isso é uma propriedade dos radicais. Diz o seguinte. Aqui eu vou manter o radicando, porque ele é único. Essa raiz está dentro, a raiz está dentro dessa raiz. Então, ele é único. O radicando é único. Então, eu vou manter o radicando e vou multiplicar os índices.
tá? Então, isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a raiz, aqui no índice. O índice aqui é 2. 2 vezes quê? 3, não é? De 7. E isso vai ser igual a quê? A raiz 2 vezes 3, 6 de 7. Dessa maneira, não é? Resolvi o radical do radical. A regra prática, se eu tenho um radical dentro de outro radical, não é? A regra diz que vou manter o radicando e multiplicar os índices. Vamos ver aqui um outro caso. Se eu tiver assim, por exemplo, raiz sétima de raiz quadrada de 8, por exemplo. Aqui eu tenho duas raízes. Uma raiz dentro dessa, essa raiz também dentro dessa. Essas duas raízes estão dentro dessa. Então eu vou fazer o seguinte. Como o radicando é único, não é? Eu vou manter o radicando. Vou manter. Primeiro eu vou fazer assim. Vamos fazer 7. Vamos multiplicar primeiro por esse. 7 vezes 2, não é? Porque aqui quando não aparece é porque é 2 o índice. 7 vezes 2 de raiz quadrada de 8, não é? Que vai ser igual a raiz 14 de raiz quadrada de 8. E aqui embaixo vai ficar raiz 14. Vai ficar assim. Raiz 14 vezes 2, não é? Vezes esse 2 que está aqui. Vezes o índice desse índice está aqui. De 8. Já eliminamos. Quando eu multiplico já este índice, então já elimino já o raiz, já estou a multiplicar. Isso vai ser igual a quê? 14 vezes 8 é 28. 14 vezes 2, desculpa, é 28. Então, raiz 28. Então, temos 14 vezes 2, 28. Vai dar raiz 28 de quê? De 8. Porque o radicando é 8. Tá? Esta regra, não é? É aplicável quando nós temos um radical dentro do outro radical. Porque às vezes, quando nós simplificamos, aparecem esses casos. Depois de nós simplificarmos, não é? Aparecem esses casos. Por isso é que nós temos que aplicar essa regra. Manter o radicando e multiplicar os índices. Existem outras propriedades, não é? Para que o vídeo não fique muito longo, vamos falar dessas propriedades no próximo vídeo, tá? Por hoje é tudo, tá? Falamos da ampliação, simplificação de radicais e também do radical dentro de um radical, que são propriedades radicais. No próximo vídeo falaremos de mais propriedades, tá? Não se esqueça, subscreva-se no canal, dá um like, compartilhem, tá? Ok, muito obrigado.